Oi todo mundo! Hoje eu vim fazer um vídeo que não é exatamente um tutorial, mas que a Natália, que é um amorzinho, ela sempre comentando nos meus vídeos. Aí ela pediu faz um tempo e resolvi agora atender o pedido, que é um guia básico sobre pincéis. Eu não sou totalmente expert nisso, mas eu quero compartilhar com vocês o que eu sei. Bem, o primeiro pincel que eu vou falar é o pincel de base, que tem que ser necessariamente seda sintéticas. Ele tem que ser macio, mas ele tem que ter uma certa firmeza. Você encontra pincéis de base com a ponta reta, assim, quadrada, arredondada ou com um biquinho triangular. Eu aconselho mais arredondada, porque ela é mais versátil, ela consegue pegar bem aqui os detalhezinhos. E o pincel de base ajuda você a aplicar de uma forma mais homogênea, fica mais perfeita a cobertura, mas também fica mais pesada do que se você usar esponja ou seus dedos. Então, leve isso em conta. E as sedas têm que ser sintéticas por conta que senão as sedas naturais vão absorver o líquido e você na verdade vai perder o produto, a sua base. O pincel de corretivo é praticamente igual a um pincel de base, mas menor. E nele, na verdade, eu recomendo que você procure essa ponta triangular, por conta que ela é melhor para você pegar aqueles bem cantinhos aqui do olho, ou pegar assim bem certeiramente naquela espinha, naquela manchinha. Então, ele é praticamente um de base menor. De novo, tem uma certa firmeza, mas são macias. Leva sempre em conta, quando você for comprar pincel, que vai estar aí no seu rosto, nos seus olhos. Tem que ser macio, você tem que sentir bem passando ele no seu rosto. E necessariamente você não precisa ter sedas naturais. Eu não uso sedas naturais, porque eu acho uma crueldade com os bichinhos, do mesmo modo que meus produtos fazem animais, mas escolha pessoal, não quero interferir, mas compra sedas artificiais. Ok, próximo, pincel de pó. Pincel de pó tem que ser grande, tem que ser fofo, redondinho, tem que ter uma certa densidade. Ele é mais denso do que um pincel de blush. Você pode ter um pincel de pó desses que tem o cabo comprido, ou você pode ter um pincel kabuki, que é ótimo para maquiagens minerais. De novo, ele é bem denso, bem fofo. Veja só, esse daqui é praticamente um bichinho de pelúcia. E ele é totalmente redondinho, você quer um que seja grande, você quer poder esmagar e cobrir a sua peça inteira com o pincel. O pincel de blush, você encontra ele chanfrado com aquele ângulo, ou você encontra assim, redondinho, como se fosse um de pó. Eu uso redondinho por quê? Porque ele marca menos a minha massa do rosto. Se você quer a sua massa do rosto mais marcada, você vai usar um chanfrado. Mas o uso deles é muito parecido, sabe? Começando dessa altura aqui, não aqui perto da boca, mas aqui quando começa o seu osso do maxilar e subindo até aqui em movimentos ascendentes, circulares, igual. Mas procura um pincel que seja, você pode ver que ele não é nem de longe tão cheio quanto o pincel de pó. Ele é menor, você quer que ele cubra apenas a sua bochecha, senão você vai ter blush em todo lugar. E então, é basicamente isso. E não vai atentando, tem que ser fofinho. Pincel de bronze, eu gosto de usar que seja largo, um pouco mais largo que o pincel de blush. Vou colocar aqui pra vocês verem. Você consegue ver que esse daqui tem as laterais mais largas. Mas ele é mais fino, ele é mais estreito, acho que seria certo o correto falar. E ele tem formato arredondado. E se alguém tem dúvida, é o bronzer, que você pode usar no teu pincel, é bem se você usa bronzer ou não. E você aplica ele numa como se fosse um 3 aqui e depois no meio, pra ficar assim a quantidade perfeita. Então atente para que ele seja um pouco maior que o de blush, formato arredondado, um pouco mais estreito. Partindo para os pincéis de sombra, que acho que fica a maior dúvida nesses. Bem, vocês sempre me veem usar esse estilo aqui nos meus vídeos, que são os meus pincéis, que são de ponta. Eles são estreitos e com a ponta redonda. Por que eu gosto deles? Esse tipo de pincel é que realmente põe a cor na sua pálpebra. Então você vai aplicar pressionando e a cor realmente vai ficar lá. Pressionando, nunca fazendo de trás pra cá. Mas se você quiser usar esse pincel pra marcar o seu côncavo, você pode. Você pode colocar ele assim e dar só as batidinhas pra marcar seu côncavo. Com a ponta dele você pode delinear aqui embaixo. Ele é um pincel assim, múltiplos fazeres. Procurando sedas fofas, eu tenho alguns que são mais firmes. Esse daqui, por exemplo, é mais firme. Esse daqui é mais fofo. Então, realmente procura o que você se adapta melhor. Eu
aconselho, pessoalmente, você procurar um meio termo quando você for comprar esse daqui, que não seja nem muito fofo, a ponto que seja assim. Desculpa, acho que não dá pra ver. Assim, sabe, que dobra inteiro. Mas que também não seja duro, como se fosse um de cerdas assim, sabe, que nem se movem. Então, procure um meio termo. As cerdas, desculpa, são um pouquinho mais curtas. Esse daqui de cerdas mais compridas eu quase não uso, então procure cerdas mais curtas, como este ou este. Em seguida, você precisa de um pincel para detalhes. Você pode ter uma miniatura do que eu acabei de falar, que é o que eu costumo usar, ou você pode ter um mais fininho assim, como se fosse para delinear de fato. Espero que vocês estejam conseguindo ver certinho. E você também pode ter um menorzinho para delinear, que no caso, para delineadores, eu recomendo, de novo, que seja com cores sintéticas, porque daí você tem a opção de usar com delineador líquido. Algumas pessoas têm a maior habilidade usando pincel ao invés do aplicador. Mas, desculpa. Falando desse delineador, mas com detalhes, vocês já sabem, pra usar, pra fazer aquele ducto lacrimal, tá aqui embaixo do olho, mais nada. Mas é muito legal você ter um por conta que te dá mais precisão pra fazer essas coisas. Um pincel de esfumar, que é o que eu sempre digo que é como se fosse um rabo de cavalo. E eu recomendo que você procure um mais denso, porque assim ele coloca a cor na sua pálpebra, mas não coloca demais, e ele vai ser bom pra esfumar. É basicamente isso, ele serve mais pra esfumar, e se você quiser colocar só a cor assim na sua pálpebra bem de leve, você pode usar ele também, não precisando como no movimento vai bem. Não põe tanto quanto aquele reto e redondo, mas ele põe um pouco de cor, então pra fazer aquele look mais suave é legal, você consegue montar um look inteiro com ele também. Você também pode ter aquele seu pincel de sombra, redondinho, fofinho, que você encontra em tudo que é lugar. E ele, basicamente, na minha opinião, serve mais só pra colocar só um pouquinho de sombra, só um pouquinho de cor nos seus olhos. Mas você também pode fazer dele, às vezes, o seu pincel de esfumar. Só não dá pra pegar muito bem o côncavo com ele, na minha opinião, ao menos o meu, porque a minha pálpebra não fecha direito nele. Então eu recomendo mais os usos dele pra colocar só um pouco de cor na pálpebra, talvez pra dar uma esfumadinha de leve. Pincel chanfrado, você quer um que seja duro, duro não, firme, porque duro mesmo você não quer, você quer algo macio, adjetivo errado, desculpa. E que ele não seja largo demais, você pode ver que esse daqui é menor que o meu dedinho. Meu dedinho, por sinal, é esse. Falei dedo, mas enfim, quase a mesma coisa. E ele é muito bom pra você delinear embaixo, em cima dos olhos. Basicamente isso. Mas é realmente muito útil. Pra vocês que têm problema em passar delineador, esse daqui é fantástico pra ajudar. Ajuda muito mesmo. Você também pode ter pincel assim chanfrado que seja fofinho. E nesse caso, eu gosto dele pra fazer o côncavo. Eu coloco ele com a parte chanfrada pra baixo e eu consigo facilmente aplicar aqui. E ele também é muito legal pra você fazer aquele V externo dos seus olhos. E por último, o pincel de lábios, super fácil. Você pode encontrar ele menorzinho ou maior. No caso, esse daqui é o meu maior, o menorzinho tá lavando. Basicamente pra colocar nos lábios, mas eu gosto bastante que eles sejam fininhos e não fofos, porque assim eu tenho a oportunidade de contornar a minha boca com eles. E é isso, basicamente, eu fui bem rápida sobre eles. Eu espero que tenha dado pra entender. Qualquer dúvida, me falem, eu vou tentar responder. Se eu não souber, eu pergunto pra quem saiba. E eu espero que isso tenha ajudado vocês de algum modo. Muito obrigada por assistirem, tchau!